Olá, meu nome é Suede, sou psicólogo, especialista na abordagem cognitivo-comportamental e hoje eu queria trazer um tema para estarmos conversando aqui de um assunto que tenho trabalhado de uma maneira transversal nos meus atendimentos. Você já vivenciou alguma situação em que você se sentiu incapaz de realizar mais algo que você queira muito? Então, eu penso que todos nós já passamos por situações assim, onde duvidamos da nossa própria capacidade de estar realizando alguma coisa. Esse é o conceito de autoeficácia que a gente vem desenvolvendo bastante aqui no processo da clínica. Pessoas com baixa autoeficácia, elas tendem a ter pensamentos mais ansiosos, pensamentos mais catastróficos. Tem um caso bem específico de uma pessoa que ela tem um problema de pensamentos catastróficos quando ela tem que se expor em situações que tem que conversar com pessoas que ela não conhece. É uma pessoa jovem, ela tem que, por exemplo, sair numa festa e vai querer conversar com uma pessoa interessante que ela achou. Ela morre de vergonha, passando por um monte de pensamentos que acha que não vai conseguir, que as pessoas vão rir dela, que ela vai ser rejeitada e ela não se sente capaz. Quando pergunto, e aí, você conseguiu? Eu falo, não tenho essa capacidade. Assim como já peguei outros casos onde o casal estava passando por um processo de separação e o outro lado falava, eu não tenho capacidade, Suede, para mim tá conseguindo viver a minha vida sem a outra pessoa. Como que eu vou me reorganizar? Como que eu vou pagar as contas sem a outra pessoa? Como que eu vou fazer novas amizades? Ela não enxergava sua própria capacidade no processo. Também acompanhei um caso recentemente de um homem que estava com seu contrato profissional se encerrando. Depois de 3, 4 meses, ele ia passar por um processo de demissão e o pensamento dele era que ele nunca mais ia ser capaz de conseguir um outro emprego digno o suficiente, com salário suficiente que ele estava ganhando naquele atual. E tantos outros problemas. Esse eu estou jogando alguns problemas mais graves, problemas que realmente geram prejuízo para a vida das pessoas, problemas que a gente diz que vão interferir na saúde mental, na saúde emocional dessas pessoas, desses pacientes. Todos nós já passamos por problemas, por pensamentos parecidos, pensamentos que não somos capazes de resolver tal situação, pensamentos que não somos capazes de atingir tais objetivos. Na terapia, na psicologia, nós chamamos esse conceito, essa questão de acreditarmos em nós mesmos, de autoeficácia. Olha que interessante esse processo. E ele é um conceito que anda de mão dadas com a autoestima e influencia diretamente a nossa capacidade de tomar decisões. Aqui no processo terapêutico, eu gosto de trabalhar com dois conceitos transversais muito importantes, que é a nossa autonomia e a nossa autoeficácia. A autonomia, estamos mais acostumados e já sabemos mais ou menos o que é a nossa liberdade, a nossa capacidade de decidir por nós mesmos as situações, de forma independente, não precisando de uma outra pessoa, de aprovação da outra pessoa, para tomarmos uma decisão importante para a nossa vida, né? Já a autoeficácia diz respeito à tua confiança na tua autocompetência. E esse termo autoeficácia foi muito estudado por um psicólogo chamado de Albert Bandura. Então, uma pessoa pode ter autonomia, que é a liberdade de decisão para realizar tal coisa, mas ela não se sente capaz de fazer aquilo ali. Então, como exemplo que eu trouxe no início do vídeo, pegar um exemplo prático, uma pessoa que está em um relacionamento que não tem mais solução, ela tem a liberdade, ela tem autonomia para ela terminar essa relação que não está mais fazendo bem para ela, mas ela não tem autoeficácia, ela não acredita que ela é capaz de conseguir seguir a vida sem esse relacionamento. Uma pessoa desse tipo, ela tende a olhar a situação, ela tende a olhar a vida sempre pelo copo meio vazio, sempre olhando para aquilo que não vai dar certo, sempre olhando para os pensamentos catastróficos, pensando que vai ter problemas de prejuízos financeiros, problemas jurídicos e tantas outras questões, mas não consegue ver o seu outro lado também de ter a sua liberdade fora de um relacionamento tóxico ou de um relacionamento que já não tenha mais amor, que não seja mais funcional. E tendo essa perspectiva sempre pela questão mais pessimista, isto tende a te colocar em estado de alerta,
em estado de dificuldade para tomar decisões. Esse tipo de pensamento acaba te paralisando, acaba deixando de fazer você evoluir e tomar decisões mais assertivas. Trazendo para o meu contexto também, eu já passei por situações de baixa autoeficácia. Alguns anos atrás, eu optei por fazer uma transição profissional, saindo do serviço público e agora entrando para o serviço particular, aqui para o serviço autônomo. Os pensamentos que eu tive que estavam relacionados à baixa autoeficácia era que eu não ia ter pacientes, era que eu ia ter dificuldade financeira também, que as pessoas não iam gostar do meu trabalho. E será que eu vou dar conta de estar criando esse segmento profissional tão complexo que é o processo de psicoterapia? E esses pensamentos, eles mostram claramente a minha dificuldade de acreditar em mim mesmo naquele momento, né? E na cognitivo comportamental, a gente aprende que isso é um modelo cognitivo, isso é a forma de pensar, mas nem sempre a forma que nós pensamos é verdade da realidade. A gente pode aprender a pensar diferente. E como que eu trabalhei a minha autoeficácia? Primeira coisa que eu fiz foi reconhecer as minhas qualidades. Fiz um processo terapêutico para eu estar conseguindo enxergar que aqueles pensamentos de que as pessoas não gostam de mim, que os pacientes não iriam voltar, eram pensamentos disfuncionais, eram pensamentos mentirosos. Eu tive que reconhecer que no meu processo profissional, os pacientes queriam retornar aos atendimentos. Eu estava com a agenda cheia dentro do outro serviço que eu fazia. Eu recebia elogios com frequência dos pacientes e eu conseguia pegar o conhecimento teórico e colocar na prática do meu trabalho. Sim, eu sou um bom profissional. Reconhecer esse meu valor e reconhecer as minhas habilidades foi um passo importante para eu começar a me sentir mais confiante de mim mesmo. E nesse processo eu fui construindo, eu tive que ter a coragem de fazer essa transição e construindo passo a passo, pequenos passos, uma nova carreira profissional e que deu muito certo. Então, no fundo, esses pensamentos, eles não eram verdade e sim, eu tinha capacidade para estar conseguindo construir uma nova carreira para mim. Então, a baixa autoeficácia, sim, ela tende a nos colocar para baixo. Ela tende a nos mostrar só o lado negativo das situações, fazendo com que a gente não tenha valor e que a gente não tenha habilidades para aquilo ali. Mas, acredite, acho que o primeiro passo para a gente estar trabalhando a nossa autoeficácia é voltando esse olhar para dentro de nós mesmos e começar a acreditar que sim, que é possível. Você já conseguiu realizar outras coisas antes no teu passado. Você fez coisas até difíceis que você duvidou de você mesmo e você teve sucesso, não foi? O exercício básico é começar a olhar o copo do lado mais cheio do que do mais vazio. Entender que com pequenos passos nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos maiores. É como uma pessoa que quer começar a correr uma maratona. Talvez ela nem tenha o hábito de correr, mas o fato de ela caminhar todo dia um pouquinho, começando caminhando 5 minutos, depois amplia essa caminhada para 10 minutos, depois ela está caminhando 1 quilômetro, daqui a pouco ela já está correndo, daqui a pouco ela está correndo 3 quilômetros na esteira, quem sabe daqui a algumas semanas ela corre 5 quilômetros e passa para 7 e passa para 10. Daqui a pouco ela está correndo já uma meia maratona. E esse é um processo de crescimento, é um processo gradativo. O nosso cérebro, ele tende muito, principalmente agora, nessa atualidade da rede social, a querer comparar com os outros. A gente sempre fica pensando, poxa, mas o outro já está correndo tanto e eu estou aqui ainda no 2 km, no 3 km. Só que todo mundo passou por esse processo. Então você também vai ter que passar. Você vai ter que passar pelo quilômetro 3, pro quilômetro 5, pro quilômetro 10. O que você não pode é desistir do processo. Você vai atingindo pequenos objetivos até você conseguir atingir os teus objetivos maiores. Mas você precisa começar a acreditar mais no teu potencial. É como diz aquela frase: calce os teus sapatos e percorra o seu próprio caminho, não queira calçar os sapatos das outras pessoas. E lembre-se que a coragem, ela é um músculo. Quanto mais você fortalece ela, mais forte a coragem fica. E a psicoterapia, o psicólogo pode ser o teu treinador. Não esquece de me seguir nas redes sociais, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal que a gente vai trazendo mais conteúdos. Até logo!